No vídeo de hoje vamos falar sobre Orlando. É isso aí. A gente vai entender o que é barato, o que é um preço ok e o que é um preço caro para uma viagem saindo do Brasil e indo para Orlando. E isso a gente vai levar em consideração voos em voo direto e voo com conexão. Tá? E é importante entender, não tem como a gente fazer 100% dos cenários, a gente vai aqui cobrir o preço médio. E eu vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem o que você deve considerar de um preço bom e até como criar alerta para ser avisado quando esse preço chegar no seu preço-alvo. Eu acredito muito que esse negócio de comprar passagem com 3 meses, com 6 meses, com 9 meses, não é realmente útil para todo mundo. Afinal, muitas vezes você tem que preparar, planejar, se organizar para aquela viagem com um tempo que foge desse padrãozinho aí de, de recomendação padrão. E aqui eu vou te dar a minha visão de quem já foi para Orlando, de quem foi fui por São Paulo, voltei por BH, para que você consiga ter mais clareza na hora de tomar a decisão. Eu sou Pedro Irador, nesse canal eu falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas, e aqui eu te ajudo com vídeos diários, direto ao ponto, sem miséria de informação, e vídeos sem corte, para te ensinar e compartilhar com você o que eu sei. E você vai, obviamente, adaptar ao que você consegue colocar em prática na sua vida, com foco em viajar mais barato e pagando menos do que a maioria das pessoas. Uma outra forma que eu te ajudo é com a minha agência de viagem. Então aqui eu te ajudo a acumular e usar milhas da forma mais adequada, pensando em economia e atender seus critérios. E quando você não conseguir usar as milhas, você vai ter que comprar passagem, hospedagem, ingresso, aluguel de carro, transfer, atração em algum lugar. E isso eu tenho uma agência de viagem que trabalha de duas formas muito claras. Eu tenho o gerador viagens e o gerador concierge. O gerador viagens é ideal para quem já entendeu que só está precisando da passagem, só está precisando da hospedagem, só está precisando do ingresso da Disney, só está precisando de um serviço específico. O gerador viagens vai te atender muito bem. Aqui embaixo tem um link onde você vai colocar toda a sua solicitação e eu vou te ajudar. Eu e meus sócios. E tem um gerador concierge. É bem diferente. O gerador concierge é para aquela pessoa que precisa de uma ajuda completa para a viagem. E eu nem falo que é só para quem nunca viajou. Pelo contrário, cada vez mais as pessoas que entendem de viagem, sabem pesquisar sozinho, entendem assim, peraí, o Pedro ele tem um conhecimento que pode ser complementar ao meu. Então eu tenho uma ideia, mas é uma viagem tão importante para mim, é uma data comemorativa, é uma viagem que eu faço todos os anos, que eu acho que o Pedro pode trazer mais ideias, seja para tornar minha viagem mais completa, seja para tornar minha viagem mais segura e, claro, para tornar minha viagem mais barata. Aí é um projeto de viagem, não tem custo nenhum, é só ter um entendimento de que você tem uma ideia, eu quero ver a Aurora Boreal, mas não sei onde. Eu tô querendo planejar uma viagem para Disney, mas não sei exatamente quais parques eu vou colocar. Eu tô querendo ir para o Japão, mas não sei exatamente quantos dias ficar em cada lugar, se dá para combinar com a Tailândia, etc. A maioria dos destinos eu já fui e eu consigo participar junto com você de forma complementar a sua viagem para que a gente consiga cobrir todos os pontos e não simplesmente tentar te oferecer por um preço igual ou um pouquinho maior ou um pouquinho menor um determinado serviço. É assim que eu entendo viagem, é assim como eu mais te ajudo. Te ajudando a usar as milhas para o que realmente é possível e para o que não é possível, eu te ajudo pela minha agência de viagem. E não, eu não uso milhas minhas ou milhas de outras pessoas para te atender. Se você quiser esses preços que eu mostro aqui nos vídeos, você precisa ter as suas milhas e entender como usar as milhas. Se você não tem você não tem isso, eu não vou conseguir te atender dessa forma com a minha agência de viagem, beleza? Mas na descrição tem o link para caso você precise só de um item ou o WhatsApp para realmente ter um atendimento exclusivo. Então, vamos lá. Um detalhe importante. O canal está crescendo e cada vez mais a gente tem parceiros aqui no canal, né? Então, a Minimal Club é a marca de roupa, né, de roupa masculina que eu uso aí há mais de 2 anos e
tem um cupom especial para quem segue aqui o canal, tá? Vai estar na descrição. Então, essa camiseta, inclusive, é a camiseta da Minimal, a camiseta Minimal cinza. E só para dar uma noção para vocês aqui, seguinte, essa camiseta Minimal, ela custa R$ 169,90. E aqui eu estou pegando um exemplo de 4 camisetas, uma azul, uma branca, uma preta e uma cinza. Se eu fosse multiplicar o preço unitário, né, daria quase R$ 680 pelas 4 camisetas, mas o kit com o nosso cupom, ele sai com R$ 140 de desconto. Acho que quase mais de 20% de desconto, né? Então, na descrição tem todos os detalhes, só para vocês saberem um pouquinho. Cada vez mais a gente está trazendo aqui o que eu uso. Então, seja a utilização de ponto e milha, ou seja, as coisas que realmente eu acho que são práticas para o dia a dia e para o viajante, né? Afinal, a Mínima está comigo em todas as viagens, eu acho que pode ser útil para vocês também. Então, vamos lá. O que eu estou querendo trazer para vocês hoje é um entendimento sobre o que é barato, o que é ok, o que é caro em uma viagem do Brasil para Orlando. Tá? É o seguinte, vamos pegar aqui, primeiro vamos entender aqui no Flight Connections. Eu estou querendo chegar em Orlando, tá? Então coloca aqui, ó, MCO. Eu tenho voo direto do Brasil saindo de onde? Eu tenho um voo saindo de Fortaleza pela Gol, que sai aos sábados. Eu tenho um voo saindo de Recife, da Azul, que sai terça, sexta e sábado. Eu tenho um voo de Brasília, todos os dias pela Gol. Eu também tenho um voo de Belo Horizonte, pela Azul, domingo, terça, quarta, quinta e sábado. Tenho um voo de São Paulo, todos os dias com a Latam, e eu tenho um voo de Viracopos, todos os dias pela Azul. Então, Orlando, obviamente, é um destino procurado por muitos, principalmente pela Disney, talvez pelas compras, talvez pelos parques da Universal, Busch Gardens, SeaWorld, etc. E a maioria das pessoas, e é um assunto muito pedido aqui, como é que eu consigo baratear a minha viagem para a Disney? E aqui eu acho que vou reforçar, né, a passagem aérea é super importante, mas a gente tem que combinar tudo, a passagem, entender que Orlando é uma cidade muito espalhada, o ideal é ter um carro, pegar uma hospedagem ou uma casa que seja, né, um hotel, uma casa e etc., para te dar aquele conforto, entendendo a logística para todos os parques que você quer fazer e a escolha dos parques e se vai ter o fura-fila ou não. Então é uma dinâmica mais completa, por isso que o nosso trabalho ele vai muito além da passagem aérea. Aqui os vídeos eu vou te ajudar com o que às vezes materializa a viagem, mas o entendimento da viagem como um todo faz a viagem ser perrengue ou não. Tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu primeiro tenho que entender se existem opções. Depois eu venho no Google Flights para entender, olha, beleza. Então vamos colocar aqui, olha, Guarulhos para Orlando. Tá? Um exemplo. Guarulhos porque é o voo direto mais comum e onde a maioria das pessoas aí que acabam tendo o aeroporto de São Paulo como a opção número 1. Tá? Isso aqui, obviamente, você pode adaptar ao seu aeroporto, o aeroporto mais próximo. Então, eu vou pegar aqui, eu acabei não, né? Eu fui para Disney em março esse ano, hoje é dia 8 de agosto. Eu vou considerar março do ano que vem, até vai dar agosto, 4, 2, vai dar 7 meses de prazo. Então, vou considerar aqui, olha, do dia 4 ao dia 14, que foi mais ou menos os dias que eu fui, pesquisando uma ida e volta em econômica. Eu fui de executiva, mas eu vou pesquisar uma ida e volta em econômica aqui, que eu acho que vai ajudar a maioria das pessoas que acompanham o canal. Quando eu pesquiso no Google Flights, o que eu tenho aqui? O Google como eu não fiz nenhum filtro, o Google Flights vai me mostrar voos com uma conexão. Ó, um voo da Avianca, que vai de Guarulhos para Orlando, com conexão em Bogotá. Vai me mostrar um voo da American, que vai de Guarulhos para Orlando, com conexão em Miami. Um voo da Latam em voo direto, mais voos da Avianca, mais voos da American, voo da United, outros voos da Latam aqui, tá? E várias opções. Tem Copa, tem Delta, tem Aeroméxico, Air Canada, várias opções. Olha, tem voo de 31 horas e tem voo direto de 8 horas. Então, sempre que eu falo sobre passagem aérea, o preço, obviamente, ele é muito importante. Só que tem gente que vai falar assim, você topa pagar mais barato
por R$ 1.000 mais barato em um voo de 31 horas, sendo que o voo direto de 8 horas, né? Tem essa diferença apenas de R$ 1.000, tem gente que vai falar assim, não, eu topo o voo de 30 horas, vai ser uma economia, economia para mim é primeiro lugar. Tem gente que vai falar assim, mas de jeito nenhum, eu não vou ficar 20 horas em aeroporto nessa dinâmica se eu posso realmente chegar no destino, R$ 1.000 não paga essas horas de perrengue. Mas aqui, o que eu quero fazer? Não filtrei nada, eu quero mostrar para vocês que o Google Flights mostra aqui, olha, ver histórico de preços. Quando eu clico aqui, o Google Flights me mostra que, de uma forma geral, olha, os voos mais baratos para viagens semelhantes que tem Orlando como destino geralmente custam entre 2.250 e 3.000, ou seja, o preço ok, ou muitas pessoas consideram o preço justo, eu falo que é o preço ok, o justo é complicado. O preço ok é R$ 2.250 até 3.000. E aqui eu tenho uma planilha que ela ajuda a gente. O primeiro ponto é entender isso. O que é um voo barato para aquele período? 2.250, ok até 3.000 e caro a partir de 3.000. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha, se eu trocasse a data e colocasse a data, não vou nem preocupar, vou colocar essa data em setembro desse ano, tá? Eu vou colocar do mesmo dia 4 até o dia 14, mesmo período. Vamos ver se os preços vão mudar. Aqui está mostrando que uma passagem é barata de 2.400 até 3.150. Está muito próximo, né? Mas teve uma alteração. Agora eu quero colocar aqui para dezembro. Não, para novembro, olha, 4 a 14. O que o Google Flights vai me mostrar? Que agora, olha, o preço é de 2.350 até 3.050, beleza? E vamos olhar para o último aqui, só um voo mais em cima da hora. A gente está em agosto, quero para setembro, de 4 a 14. R$ 2.400 a 3.150. Ah, Pedro, não muda muita coisa. Tá tudo bem. Então a gente vai voltar para o nosso março, 4 a 14. E a gente vai mudar uma coisinha só aqui. A gente vai colocar 100 escalas. Eu quero um voo direto. Qual que é a referência que eu tenho para um voo direto? Agora um voo direto é barato até 3.800. Então vamos alterar aqui. Olha isso. Barato até 3.800. Ok, um preço justo até 8.700. Não sou eu que estou falando, é o Google baseado nas pesquisas comuns que o Google faz. Então é isso que é importante entender a diferença que normalmente um voo direto vai ser mais caro que um voo com conexão. Não é regra, mas existe um padrão, tá? E aqui eu vou considerar o pior cenário, que é o pior cenário é um voo em relação a preço, né, em relação a barato e caro, etc. É um melhor cenário, mas vocês estão entendendo, o pior cenário em preço, o melhor cenário em critério, em conforto. Eu vou considerar que barato e de volta para Orlando é R$ 3.800. Só para efeito de comparação, vocês já têm um preço que o próprio Google, que tem uma base de dados enorme, considera. Tá? Se você quisesse colocar um alerta, cadê o alerta do Google? Eu nem lembro como é que faz isso. Deixa eu ver se é aqui, ó. Monitorar preços, tá? Eu posso criar isso aqui. Enviaremos e-mails, porque estou logado, tá? Estou em Pedro aqui. Ó. Enviaremos e-mails quando os preços para datas mudarem e etc. Então tem como criar um alerta no Google Flights, beleza? Então existe uma possibilidade, mas isso é o de menos. Eu quero mostrar para vocês o quê? Quando a gente está falando sobre passagem aérea barata com milhas, a gente está falando de tarifa World. E quando a gente está falando de tarifa World, a gente está falando de CITES aéreo, né? Então a gente vai vir no CITES aéreo aqui. E a gente tem aqui a versão... Ah, tá na versão gratuita? Deixa eu ver se agora é a versão gratuita. Deixa eu ver o que é a versão gratuita vai me... Caiu alguma coisa aqui. Nossa senhora. Quase. Deixa eu ver o que é a versão gratuita, olha, não estou logado. Vai me entregar. Tá? Eu estou aqui, ó, vim buscar. Eu quero pesquisar um voo de Guarulhos para Orlando.
em março de 2027. Olha, eu estou em agosto e não deixa. A versão gratuita só me permite pesquisar 60 dias. Então aqui você já está impedido. Você vai ter uma limitação muito grande, tá, para poder fazer pesquisa. Então eu recomendo que assine o Cities Aero, que uma passagem que você emitir paga 3 anos dessa ferramenta. Tá? Então vou dar um pause aqui para poder fazer o meu login. Pronto, o login foi feito. Eu venho aqui em buscar e eu vou fazer a mesma pesquisa. Guarulhos, Orlando. Aqui eu vou colocar março, dia 4. Eu vou colocar mais ou menos... Aliás, não vou colocar nenhuma flexibilidade. Primeiro eu vou colocar só a data exata. Deixa eu ver o que vai aparecer para mim. Tá? Opa. Eu quero voos com conexão, voo direto, tudo. Eu vou trocar por essa visão aqui que eu gosto mais. Então, olha, pesquisou sem flexibilidade e mostrou só esses programas. Agora eu vou ajustar um pouquinho para colocar uma mínima flexibilidade. Mais ou menos um dia a maioria das pessoas tem, tá? Então tá bom. Deixar pesquisar. Aqui os vídeos são sem corte. Você vai comigo, você vai entendendo comigo qual que é a dinâmica. Está mostrando o voo com a Virgin, que eu consigo emitir com milhas da Virgin, da Alaska, da Delta, da Flame Blue, da Smiles, da Azul, tá? Então, vamos entender que um dia a mais, um dia a menos, não vai ter influência na nossa conversa aqui, tá? Agora vem a parte legal. Quais programas aqui foram identificados? Flying Blue, Alaska, American, Azul, Delta, Gol, United e Virgin. Olha o que eu fiz aqui, ó. Flying Blue, Alaska, American, Azul, United, Gol, Delta e Virgin. O que eu tenho nessa planilha aqui para te ajudar? Eu tenho aqui o preço da tabela FIP. Tabela FIP, se você me acompanha aqui nesse canal, você sabe que eu falo que é o preço de mercado, o valor de cada 1000 milhas do programa de fidelidade dessa companhia. Você acompanha aqui todo vídeo que eu posto, eu falo sobre algum vídeo específico com profundidade maior, tá? Então pensa, cada 1000 milhas da Air France tem um valor de mercado maior do que cada 1000 milhas da Azul. Então, se eu tivesse que comparar uma mesma emissão, eu precisaria de menos milhas da Air France, que valem mais, do que milhas da Azul, que valem menos, por uma equivalência, né? E o que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma consideração de que, baseado na minha experiência, de uma forma que eu vejo as coisas e etc., eu considero que a taxa de embarque, considerando ida e volta, e de uma forma geral, considerando 100% das rotas e etc., que a taxa de embarque representa 15% da tarifa. Uma passagem, por exemplo, que custa R$1.000, uma taxa de embarque custa 150. Uma passagem que custa R$5.000, uma taxa de embarque de ida e volta custa 750. É uma média, às vezes é mais, às vezes é menos, por isso que é média, né? Aí o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu já estou considerando que você pensando em um voo direto de Guarulhos para Orlando, uma passagem com milhas da Air France deveria ser por volta de 38 e 39 mil milhas. E além disso, a gente vai acrescentar a taxa de embarque. Se fosse milhas da Alaska, que valem R$68 cada 1000 milhas, em média, 48 mil milhas. Se fosse milhas da American, que vale quase R$100, 34 mil milhas. Se fosse milhas da Azul, R$15, por volta de 220 mil milhas. Lembrando que a gente está fazendo aqui um exemplo em econômico. Até porque o barato é até 3.800 e a relação aqui que eu estou fazendo é em cima do 3.800. Se eu trocar aqui para 5.000, ó, vai mudar aqui a formulinha, tá? Então eu estou considerando sempre a referência do Google Flights e para esse período quanto que eu deveria pagar. Combinado? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pesquisar. Aqui já pesquisou para mim. Agora eu vou fazer o quê? Ó? Programas Air France. O que está me mostrando aqui? Ó? Um voo de ida da Air France está me mostrando que é por volta de 28 mil milhas. Eu vou colocar aqui, olha, qual é a referência do Cities Aero para esse período? 28 mil milhas. Eu vou somar com a volta, tá?
Alasca. Não, aqui. Alasca. 30.000 milhas. Da American Airlines. 18.000 milhas. Azul. 87.363. Vocês percebem que existe um padrãozinho? Não é sempre não, mas aqui a gente está vendo um padrão. Um dia a mais, um dia a menos, está dando a mesma quantidade, com milhas em tarifa Word. É diferente com milhas em tarifa comercial, que oscila mais. United. Ó, aqui já alterou, ó, 30.000 e aqui 45. Eu vou considerar o melhor cenário, 30.000. Agora, Gol. 69.000 milhas. Vou colocar igual aqui, né? Tá. Delta. 33.000 milhas. A maioria bateu o padrãozinho, né? E por último, a Virgin. 37.500 milhas. Legal. Agora eu vou pesquisar a volta, com a mesma condição, tá? Vou inverter aqui e vou considerar aqui, olha, o dia 14, mais ou menos um dia pesquisar. Talvez eu não tenha todas as opções de volta, né? Posso emitir a ida com um, a volta com outro? Posso, mas aqui eu vou fazer uma ida e volta com o mesmo programa para a gente fazer uma lógica. Se for separado, você já sabe quanto que é um trecho, você vai no outro trecho e compara. Vamos ver. Aqui eu vou considerar todos os programas. Vou esperar terminar. Parece que encontrou todos, olha. Tem United, tem American, tem Flame Blue, tem Delta. Ó, tem Qantas aqui que não tinha, mas não vou considerar da Qantas não, porque não tinha na ida. Tem Smiles, só que eu não vi azul ainda, hein? Ah, tem azul. Beleza, vai ser legal. Vai ter todos os programas que a gente fez na ida. Eu vou selecionar a Air France aqui, olha. Air France, uma pequena diferença, tá? Mas eu vou considerar aqui o 34.500. Não, eu vou considerar o dia 14. 35.000. Eu tenho que usar o mesmo critério, né? Vou usar um mais barato, ó, 34.500. Não. O primeiro exercício que eu escolhi, o mais barato, estava no dia 4. E como a pesquisa do CITES Aéreo foi dia 4 e dia 14, eu vou sempre, o desempate vai ser na data que eu pesquisei. Então é dia 14, ó, 35.000 Flying Blue. Então vem aqui. Ó, legal, 63.000 milhas Flying Blue, beleza. Não vou entrar nesse mérito ainda não, tá? E Alaska? Mesma quantidade de milhas, então tanto faz 30.000 milhas. Mesma quantidade da ida, por isso que eu falo que tarifa Word, na maioria das vezes é tabelado, tá? American, 18.000, mesmo valor da ida. Azul. Cadê azul? Azul só encontrou no dia 13, então por enquanto, já deu 100%. 95.287. Então azul, ó, mais 95.287. Tá. United. Tanto faz, 45.000. Gol. Não tem no dia 13, então vou considerar o menor, tá? 69.000 milhas. Não tem no dia 14, né? Então, já que não tem a flexibilidade, eu vou escolher pelo menor preço. Delta. No dia 14 é 34.500, eu vou selecionar o dia 14. Virgin. 37.500.
Eu acho que aqui a gente tem um avanço interessante, que é o que, olha. Quando eu calculo, eu pego o valor pagante, divido pela quantidade de milhas, já descontando ali 15%, que pode ser a taxa de embarque, eu tenho que uma passagem ok, né, uma passagem que com milhas vale a pena, claramente multiplicando a quantidade de milhas pelo valor de mercado, deixando uma média de taxa de embarque ali, eu precisaria de 38 mil, menos de 40 mil milhas da Flying Blue para valer a pena. Pô, aqui na minha pesquisa deu 63, não me parece interessante. Mas eu vou fazer um teste daqui a pouco. Tá? Alaska, 60 mil milhas. Pô, tá acima da minha média. American, bateu com a média. Agora o desempate vai ser ali na taxa de embarque. Azul, tá abaixo da média, então talvez a Azul ofereça uma boa condição. United, bem acima, 3 vezes o valor. Provavelmente United vai ser péssima ideia. A Gol tá muito abaixo, talvez seja a melhor opção. Tá? A Delta, mais que o dobro, talvez não seja uma boa opção, e Virgin também acima. Sem contar aqui, onde que você acumula milhas hoje? A maioria das pessoas vai ser Azul, Gol, eventualmente o American Airlines, e é só os heavy users aí que vão realmente usar um Flying Blue, um Sky Miles, um Mileage Plus, um Atmos e etc. por aí. Mas no geral, a maioria das pessoas vai ficar entre os programas tradicionais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e eu vou filtrar, ó, agora eu vou fazer um negócio diferente. O meu critério de voo pagante, ele levou em consideração só voo direto. Olha isso aqui, ó, sem escalas. Então tem que ser justo com isso, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar ó, somente voo direto. Vou voltar a Guarulhos para Orlando, vou voltar a data de ida e vou pesquisar. Apenas voo direto. Aqui eu vou colocar todos os programas. Deixa eu ver se já deu. Olha só tem programa da Virgin e da Delta. Eu não tenho milha em nenhuma delas. Não adianta para mim. Calma que você vai entender. Agora eu vou fazer Orlando para Guarulhos. E vou colocar aqui a volta. No dia 14, com mais uma. Deixa eu ver se tem alguma outra opção. Somente voo direto. Ó. Virgin, Qantas, Delta. Esse voo, inclusive, é o voo da Latam. Mas calma. Então, o que eu tenho aqui? Na hora que eu filtro o voo direto, eu elimino e deixo só uma opção. Saindo de Guarulhos e indo para Orlando, eu só tenho um voo da Latam. Esse é um detalhezinho que a gente tem que começar a filtrar, tá? Então, o que eu acho que é o mais legal, o mais geral, assim? Eu vou tirar o sem escalas e vou considerar com conexão. Para considerar aí realmente porque às vezes você vai sair de Belo Horizonte, às vezes você vai sair do Rio de Janeiro, às vezes vai ter conexão em São Paulo, você vai pegar o voo do Latam. Tem que ser mais amplo. Tá? Então, eu vou considerar essa média de preço, 2.250 e 3.000. Então, a gente volta para isso, 2.250, 3.000. Olha o tanto que o cenário muda. Então para valer a pena emitir esse voo com milhas da Air France, deveria ser 23 mil milhas Flying Blue. Aqui o que mostrou para mim 63 mil. Provavelmente, se eu emitir esse voo, eu vou estar pagando muito mais caro do que vale. Tá? Mesma coisa na Alaska, mesma coisa na American. Na Azul, um pouco acima. United, um pouco acima. Gol, quase empatado, mas um pouco acima. Delta, muito acima. E Virgin, muito acima. Agora que a gente vem para o refinamento. Porque aqui eu estou pesquisando de forma ampla. Depois eu vou refinar. Então é o seguinte, ó, qual o valor de milheiro que eu vou usar? Eu vou usar exatamente o valor da FIP. Tem pessoas que vão querer usar o valor do custo do milheiro. Mas eu sou a favor de usar o valor da FIP, que é o valor de mercado de cada 1.000 milhas que eu tenho. Se você comprou o mais barato, parabéns pelo seu poder de negociação e visão de oportunidade, mas na hora de usar é o valor de mercado, tá? É a minha visão, é assim que eu considero. Então tá bom. Qual é a quantidade de milhas que eu preciso para esse voo? Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu encontrei.
Olha aqui o que já mostra para mim. Considerando esses preços de milhas, o único que está abaixo é o da Gol e o segundo que está considerando o preço justo é o da Azul, tá? Mas agora eu vou avaliar um por um qual é a taxa de embarque, tá? Então vamos lá. Eu quero a ida no dia 4. Alguns programas vão mostrar, outros não. Então, mas vamos lá. Ó. Programas... Não quero só voo direto, não. Quero tudo. Ó. Quero o programa da Air France. Será que a Air France vai me mostrar quanto que é a taxa de embarque? Se eu passar em cima aqui, eu já vejo, ó, 81 dólares e 38 centavos, tá? O voo de ida. Então, eu vou considerar... Tá ruim aqui. Eu vou considerar isso aqui, ó. Então, na taxa de embarque, está me considerando aqui 81,38 vezes o dólar. Está disparando já, ó. Mas beleza, isso é só taxa de ida. Quanto que é Alaska? Me fala aqui, 57 dólares e 33 centavos. Cada companhia coloca a sua taxa. Nem sempre é só a taxa de embarque, tá? American Airlines. Acho que a América cobra baratinho. 37 e 33. A taxa de embarque padrão. 170, acho. Isso aí. Quem que é agora? Azul. Azul, acho que eu vou ter que entrar na Azul pelo Mundo, mas tá tranquilo. Opa. 286,88, ó. Beleza? Obviamente, eu poderia ter entrado em cada uma para ver se é exatamente isso mesmo, mas lembra que aqui é só uma referência. United. $37 e 33 centavos. Exatamente a mesma coisa da América. É porque está tudo conforme aqui. Gol. A Gol não informa aqui, eu vou lá ver. Quero ver. Quero ver quanto que é essa passagem aqui. Ó. Quero ver quanto que é a taxa de embarque desse voo da ida. Então lembra que esse voo aqui é esse voo que eu estou olhando. Ó. Tudo bem que tem vários voos com 69, né? Mas eu estou olhando esse voo da Avianca. Todos da Avianca são 69, tá? A própria Gol está até um pouquinho mais caro, mas vamos ver esse aqui, ó. Eu sendo o clube eu pago mais barato, mas vamos considerar o 69, tá? Que não é, o objetivo não é taxa de embarque 320,52. Tá. Delta. Você entendendo isso aqui, qualquer tipo de decisão fica mais fácil. Ó, Delta 161,40. Taxa de embarque. E Virgin deve ser a mesma coisa. 31,73. Vai dar uma diferencinha, mas é basicamente a taxa de embarque, tá? Mesma coisa, muito próximo, né? Beleza. E agora eu vou ver a volta, só para conferir a taxa de embarque. Então, eu vou voltar aqui. Vou colocar o dia 14, mais ou menos um dia, mesma linha que a gente fez desde o início. Já está Virgin aqui, olha. Então, olha, 40 dólares e 54 centavos. Vem aqui. Mais 40 dólares e 54 vezes a quantidade, o valor do dólar. Vamos olhar a delta. $5,60, tá? Então, mais $5,60 vezes o valor do dólar. O que eu fiz de errado aqui?
Oxi. Mais... Isso aí. Beleza. A Gol. Vou ter que fazer também o exercício aqui. Ah, não, aqui já mostrou, ó. Ah, tá, eu falei que ia pegar o mais barato, né? Então vamos fazer... Só mudar aqui, ó. Vem aqui, alterar a busca. Aqui é MCO. Para GRU. No dia... Só ida. No dia 14. Entendendo isso aqui, você entende 100% de como é que funciona esse mercado. E, obviamente, no final a gente vai aprender a colocar alerta para realmente fazer esse negócio funcionar. Tá, beleza, beleza. Quanto que eu tinha encontrado? 69, não é? Não era 69? No dia 14 tem esse voo de 69, que é um voo de quem? Ah, da América. Então aqui, ó. Outras companhias vai dar aqui da América. Viu só? Esse voo baratinho. Selecionar a tarifa. Vou selecionar a tarifa para quem não é clube. Eu sempre reforço aqui a importância de ser clube. 233,42. Beleza? Aqui a gente já tem alguns resultados legais, mas beleza. Se for um voo direto... Não, parado. Próximo é United. United. O voo do dia 14, 5 dólares e 60 centavos. Tá? Mais 5 dólares e 60 vezes cotação do dólar. Check. Azul. Aqui foi um ótimo exemplo, que realmente tem muitas opções. Ó. Tá no mesmo, R$ 22,90, tá? Mais R$ 22,90. American Airlines, acho que vai ser a mesma coisa, assim, baratinho. 5 dólares e 60. Vou fazer uma coisa bem errada aqui. Alaska, eu acho que vai ser a mesma coisa, muito baratinho. Não, vai ficar mais caro, 31,20. E por último, Air France. 38 dólares. Tá. Chegamos num ponto bem legal. Agora sim a gente pode comparar tudo, tá? Só que aqui tem um ponto interessante. Tem alguns voos que são diretos, tem alguns voos que são com conexão. Então, considerando o cenário mais pé no chão, o que é mais abrangente, que é o cenário de que, tá, o que é mais barato e azar o tipo de, como é que eu vou? É esse aqui, tá? E o único que está dentro do preço ok é a Gol. Aliás, é com milhas Smiles para ir de Avianca e voltar de American, por exemplo. Então, esse entendimento é muito legal, porque o que você prefere? Você prefere pagar 5.961? Agora a gente vai fazer um trabalho. Deixa eu ver quanto tempo que já tem de vídeo. Nossa, 40 minutos de vídeo. Mas, enfim, se eu conseguir passar a ideia aqui, eu acho que importa. Eu vou fazer essa pesquisa com voo que... Esse voo da Air France é um voo da Delta acho que é da Delta. Deixa eu ver quem que é na ida. O jeito mais correto é da Copa na ida e Delta na volta. Tá? Então, acho que a forma, nesse momento, o critério de desempate é você chegar aqui e falar o quê? Olha, tá, eu quero ir de
Latam. Esse é o melhor voo para mim. Esse voo, olha que interessante, ó. Esse voo da Latam, ele é um voo que está custando 4.046. Então, nesse cenário, olha que interessante isso aqui, ó. Nesse cenário do voo da Latam, o voo mais até 4.050 é barato, até 8.600 é caro. 50 é barato, até 8.060 é caro. E aqui eu tenho que fazer, tem que ser justo, a operadora tem que ser só Latam, né? Então, Guarulhos para Orlando no dia 4. Quem faz esse voo? Só Virgin e Delta. Tá? Então, a gente já tem aqui mapeado. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o voo ida e volta como 40.046. Para quem? Para Virgin e Delta. E coloquei na Gol. Tá vendo aqui? É isso que tem. Tá. E na volta, opa. Na volta vai ter Qantas também, mas a gente não considerou. Só que nesse cenário, aí eu tenho que pesquisar com milhas Latam também. Se eu escolhi o programa de fidelidade e, por exemplo, no caso da Latam, não mostra no sítio aéreo. Aí eu vou direto na Latam considerar o preço da Latam também. Calma. Pronto, fiz login, vou considerar exatamente esse voo. 4 a 14, São Paulo, Orlando, 2 voos direto, 8h30, 18h05, beleza. Então GRU Orlando, no dia 4 ao dia 14, usar milhas, pesquisar. Tem que ser exatamente o mesmo voo. Aí a gente está entrando em critério. Primeiro a gente viu que o menor preço é da Gol. Agora a gente está entrando em critério, olha. Esse é o voo mais barato, é a mesma tarifa que eu estou selecionando lá, beleza? E a volta é o voo das 18h05. Olha o tanto que isso aqui muda o cenário. Que nem sempre a tarifa Word vai ser a melhor. Então vamos lá. O Sítios Aéreos só me mostra passagens e tarifa Word. A Latam trabalha com tarifa comercial. Então olha só, aqui eu estou considerando o milheiro da Latam é 25,90. Vou considerar o mesmo trecho. Aqui está me falando que até 135 mil milhas seria um bom preço, tá? Para esse meu cenário específico. Qual a referência do Sítios Aéreos? Não tem. Então, qual o valor de milheiro que eu vou usar? 25,90, que é o valor de mercado que eu considero, 25,26, tá? Quantidade de milhas para o voo, pesquisando direto, 122.313. Qual que é a taxa de embarque? 189,90. Qual que é o valor da pagante? Aí eu te falo. E aí, o que você me diz agora? A gente pesquisou todos os cenários de uma forma geral. Considerando todos os cenários de uma forma geral, o menor preço foi o da Gol. Indo com a Avianca, voltando com a American, etc., beleza, eu estaria pagando 3.761. Agora, eu escolhi o voo, e aí eu vou considerar quais opções que eu tenho com milhas para aquele momento. O Sítios Aéreos me mostra passagens em tarifa Word. Mas, obviamente, eu entendo que a Latam tem um programa de fidelidade que eu posso emitir com milhas da Latam, que o Sítios Aéreos não mostra. Nesse caso aqui, emitir com a Latam sai muito mais barato. Muito mais barato. Muito mais barato. Então não fique preso a Sítios Aéreos. Entenda a dinâmica, entenda como pesquisar. Meu papel aqui é te ensinar a lógica para tomar decisão racional. Valeria a pena emitir com milhas pagando o dobro? Olha só isso aqui. Aqui é exatamente o dobro. Ó, considerando as milhas da Virgin, exatamente o dobro. 100% mais caro. Aqui é mais caro que o dobro. Usando milhas da Delta. Eu não consigo emitir passagens da Latam com milhas da Gol.
Não consigo emitir passagens da Latam como eles da United, nem com a Azul, nem com a American, e por aí vai. Agora, como eles da Latam, eu consigo emitir esse voo 17% mais barato. Ah, mas meu milheiro aqui eu considero 25. Tudo bem, é você que decide isso. Aqui eu oriento da forma como eu faço. Ah, se seu milheiro é 25, beleza. Ah, não, mas eu gero milheiro a 22, com não sei o que, não sei o que lá. Tá bom. Eu considero o uso da FIP, tá? E, obviamente, aí você vai avaliar se é uma tarifa maior, se quer pagar, se não quer. Então, assim, o meu objetivo aqui era realmente mostrar como que eu pesquiso e como que eu entendo a matemática do negócio, levando sempre em consideração que o preço de barato ou caro não sou eu que decido, não é meu bolso que decide. Meu bolso decide se eu vou ou não vou. Mas quem decide se está caro ou não, na verdade, é uma avaliação de dados que o Google tem de sobra, que realmente me mostra que é barato até 4.050. É ok até 8.600. E é caro a partir disso. Mas é caro o quê? Um voo direto. Para essas datas, se fosse um voo com conexão, a gente já tinha o cenário anterior. Então, olha só. Aqui a gente fez pesquisa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 programas de fidelidade. 8 deles em tarifa Word, um deles em tarifa comercial. Quem ganhou foi o que tem tarifa comercial. Para um dos principais destinos. Você entende a diferença de realmente dar Ctrl+C, Ctrl+V em dica de internet, realmente sem entender como é que as coisas funcionam? Meu papel é esse. Meu papel é te explicar como tomar decisão. Né? Como que você chega em um entendimento de que o que é melhor para você? É tudo a mesma coisa? Um voo direto é igual um voo com conexão? Então, para você, o que importa é pagar mais barato. E está tudo bem. Agora, para você, não. Para mim, o que importa é voo direto é muito melhor do que voo com conexão. Então, o seu critério ele tem que ser levado em consideração e o preço de um voo direto é mais caro. Por isso que a gente fez o cenário aqui do Latam. Ah, não, é só viagem executiva. Tudo bem, o seu critério é executiva mesmo se tiver conexão. Não, meu critério é só executiva voo direto. É assim que funciona, gente. Se você não tem critério, o menor preço é que vence. Então é só pesquisar ali, igual a gente pesquisou no início. Se você tem critério, considere seus critérios e pegue o preço referente ao seu critério. Mas a análise sobre o programa de fidelidade é 100% o mesmo que eu mostrei aqui. Combinado? Então já se inscreva no canal, qualquer dúvida, pergunta aqui, porque tem vídeo todo santo dia. Independente de onde eu esteja, tem vídeo.